Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada pela audiência, pela companhia. Hoje nós vamos aprender juntos sobre os alimentos que ajudam na limpeza bucal. Também tem bate-papo sobre compulsão alimentar, quais são os limites aí de fome e a compulsão alimentar. E também falaremos de litíase renal. O nome é difícil, mas pedra nos rins, com certeza você já ouviu falar. Aproveite, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Você continua nos acompanhando e, claro, né, acompanha a programação ao vivo em tempo real pelas redes sociais. Tá lá no site hittv.com.br, no YouTube é Hit TV ao vivo, tem o Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e dessa forma você se conecta conosco e consegue, inclusive, sugerir temas, participar do programa, saber o que está rolando, um pouquinho dos bastidores através das minhas redes sociais. Da mesma forma, dá para sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. Então, vai lá. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Estou esperando a sua participação aqui todos os dias, né? No dia de hoje, a gente começa o Consulta ao Doutor falando dos alimentos que ajudam na limpeza bucal. Nosso convidado é o Dr. Fernando Ferraz, cirurgião dentista. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, uma delícia sempre estar aqui no Consulta ao Doutor, dando muitas dicas hoje desses tipos de alimentos, que a gente vai falar de saúde, né? Coisa saudável, alimentos que são bons não só para a boca, mas para todo o nosso âmbito geral. Muito legal. Tem uma coisa da maçã. Ótimo. A gente vai exibir já um vídeo de abertura, mas durante muitos anos, assim, quando eu era pequena, falava que a maçã é ótima, que ajuda a limpar os dentes. Mas não ficava muito claro que, apesar da maçã ser um alimento bom, o doutor vai falar se é ainda, né? Se pode ser usado aí, pensado dessa forma, tinha que um alimento comum. Você se alimenta e depois você tem que escovar os dentes. Parecia que era um alimento assim, não dá para escovar os dentes? Come uma maçã, sabe? A gente vai desmistificar tudo isso, porque tantas décadas passaram, né? Tanta informação a gente tem também hoje. A gente vai entender tudo juntinho por aqui. Tem um VT de abertura, roda pra gente acompanhar. Uma boa saúde bucal é crucial para o bem-estar geral e a alimentação desempenha um papel importante nesse aspecto. Certos alimentos promovem a saúde dos dentes e das gengivas, fornecendo nutrientes essenciais. Leites e produtos lácteos ricos em cálcio, frutas com vitamina C, peixes ricos em ômega 3, alimentos com vitamina D são alguns dos tipos de alimentos que ajudam na boa higiene bucal. Além disso, reduzir o consumo de açúcares e alimentos altamente processados também contribui para a prevenção de cáries e problemas periodontais. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal esse VT de abertura, porque parte do nosso comportamento no dia a dia, e a gente se alimenta o dia inteiro, né? Faz com que a gente precise se preocupar mais ou menos com essa rotina toda, né, doutor? Da maçã você já ouviu falar, com certeza, né? Já, essa da maçã é aquela que a vovó fala Isso. e ela tem certeza. Isso é verdade. Ótimo. Maçã é um dos melhores alimentos que a gente tem. Tá. A gente fala que são alimentos detergentes. Por quê? Porque eles fazem uma limpeza mesmo dos dentes. Todos os alimentos mais fibrosos, a maçã é uma delas. A maçã, ela é bem ácida também, né? O excesso de acidez, também a gente vai entrar nisso, ele é positivo também para o nosso organismo ali. Então, o limão, por exemplo, né, ele melhora a flora, ele tem outras funções e ele também faz uma limpeza do dente. A maçã, quando eu faço esse movimento mecânico de limpeza, mordendo uma maçã, eu tô limpando os dentes, eu tô tirando ali os restos de alimentos. Só que é óbvio, sempre a gente precisa escovar os dentes e passar o fio dental. O exemplo é agora as férias, vai vir o carnaval, poxa, eu tô num dia de churrasco, o que eu vou escolher de sobremesa? A gente pode tomar a mão de comer uma maçã, porque aí eu posso até ficar 6, 7 horas sem escovar o dente, porque eu tô ali junto com os amigos, nossos filhos ali também, que às vezes é difícil essa tomada de decisão para escovar os dentes, comer uma maçã,
pepino, as frutas, cenoura, por exemplo, são alimentos que limpam os dentes, são detergentes. Uma dica legal também que eu vi é às vezes você está na praia e você quer fugir daquele pastel, daquela fritura, nesse momento aí de férias, havia um feriado agora, dia 25. A gente pode colocar num tupperwarezinho cenourinha picada, né? Pepininho, tudo fininho, pouquinho de gelo ali para ele ficar crocante, isso é bem bacana também, porque não fica amolecido no Tupperware, e pode ir na praia ou no churrasco ali, ou na piscina, se desce para a piscina, em vez de comer aqueles embutidos ou embalagens, né, salgadinhos, a gente lança a mão desses alimentos. Faz bem para o âmbito geral e para os dentes também, ajuda a limpar. Muito legal e boas dicas também, muito bom. O gelo deixa esse alimento crocante por mais tempo. Você falando da maçã, também a gente pode pegar uma maçã, cortar no meio, por exemplo. Ah, mas doutora, ela vai ficando preta. Um pouquinho de água e sal, não sei se você sabia também. Não sabia disso. Ela mantém a crocância e não fica tão escura ali. Se você for descer para uma piscina, vou ficar 3 horas ali, né? Se você cortar maçã, é ruim. Sim. Então ela fica, às vezes, também pode pôr um gelinho, ela fica geladinha e fica crocante, boa para comer. E você está limpando os dentes, você está fazendo bem para o teu organismo. Muito legal. Essas 2 dicas são boas. No dia a dia, você falou de um churrasco, um evento, e principalmente no fim de semana, né? Durante a semana a gente tem a rotina, né? Então você tem um horário, tem o horário do almoço, aí você já tem o seu kit de higiene, tá no trabalho, vai, escova os dentes. Então já tem mesmo quando a gente tá fora de casa, já tem essa rotina. Mas no fim de semana, ou você é o neurótico que acabou de almoçar, vai escovar os dentes, ou aquele que vai emendar almoço, janta e só vai escovar os dentes na hora de dormir, né? Então, o que a gente consome nesse meio tempo faz muita diferença para saber se vai dar problema ou se estamos num ambiente mais controlado, estamos trabalhando com a exceção. Perfeito. Às vezes um próprio bochecho com água, após esse final de semana que a gente acaba não tendo tanto horário, faz parte, né? Agora, férias. Então, mas assim, lança mão, a gente pode lançar mão de verduras, tudo que tem caule, o brócolis, a couve-flor, ajuda essa limpeza também. Então, escolher alimentos saudáveis, alimentos que são adstringentes, que hoje está na moda o detox, né? A astringente detox é a mesma questão ali. Aí entra uma parte mais nutricional. Ele vai me ajudar na boca, nos dentes limpando. Então a saúde começa pela boca. Eu limpo os dentes e vou limpando todo o organismo. Vou fazendo esse detox ali que muita gente gosta, do suco verde de manhã, do limão. Tudo em excesso, até alimentos saudáveis, é ruim, né? Se eu espremer 2 limões todo dia de manhã e tomar esses shots de limão, a gente já falou muito aqui, pode causar sensibilidade, o excesso também é perigoso. Se eu comer 5 maçãs só e não almoçar, né, dietas malucas, é perigoso também. E para a dentição também, porque são alimentos ácidos que em excesso prejudicam também. Tem algum problema? Você falou, usando o exemplo da maçã, tá? Muita gente hoje em dia, com medo de quebrar o dente, corta. Então você come. Então você não usa os dentes da frente, que eles servem para cortar, assim, né? Para cisalhar, que a gente fala. Isso. Então já vai lá para trás, né? Você não precisa fazer isso. Que tem o perigo o doutor é campeão em resolver esse problema, porque ele tem habilidade, trabalha com as resinas, né? A gente acompanha, eu vejo o trabalho dele, é assim, incrível. Você não disse que é um dente que foi consertado ali, arrumadinho, é incrível. Mas o fato é que a gente não quer passar por isso, né? É sempre um grande pesadelo. Quebrou o dente. E aí, ainda mais um dente da frente. Mas pensando nesse medo, as pessoas estão perdendo o ato de mastigar. Isso, de morder. Então, não vou morder porque pode estragar os meus dentes. E aí? A ausência de dentes na nossa população, que a demanda é grande de ausência de dentes, causam que a gente mastiga menos tônus muscular, tudo piora ali. Então, assim, buscar o teu dentista, às vezes aquele dente do fundo é super comum. É só um dente do fundo que eu não tenho, não está me atrapalhando em nada. Está atrapalhando sim, tua digestão está pior, né? Tudo pior ali, por mais que seja um dente, que é um órgão pequeno ali, mas ele faz a função dele. Então, tem gente, infelizmente, principalmente idoso, que precisa realmente cortar os alimentos para poder mastigar, porque a dentadura não para, ou machuca, as próteses incomodam. Então, mas um bom profissional vai saber diagnosticar e você pode voltar a ter aquela mordida de maçã, que é até propaganda de dentista, né?
Então, você pode ter isso. Das mas, marcas, óbvio, né? De marcas. Isso. Mas, claro, cortar os alimentos, por exemplo, a cenoura, que é dura. Tem gente que evita comer a cenoura porque sabe que pode quebrar alguma coisa. Mas se está bem feito ali, raramente você vai ter problemas. Mas corte os alimentos. Também isso não é uma desculpa. Vamos cortar a maçã, colocar no sal ali, já dei uma super dica, e vamos comer. Eu adorei essa dica, vou fazer, vou te marcar. Isso é uma delícia, e é gostoso, são alimentos gostosos. Se você desce na piscina, põe um azeitinho no pepino e na cenoura bem palitinho, é gostoso, ela fica gelada, parece um snack, né? E é saudável. A gente tem que fugir, porque não tem propagandas na TV ou em outdoor disso, né? Cenouras cortadas com azeite e sal, que delícia. Porque são alimentos, às vezes, que não condiz com a indústria ali, enfim. Não vão trazer grandes lucros, isso não tem o chamariz, né? É super saudável para os dentes e para todo o resto do nosso organismo. O que é bacana, não sei se o telespectador já comeu, são endívias. Endívias são como se fossem alfaces pequenininhas, você acha em supermercado. Ela é super saudável, tem várias vitaminas. E hoje está em alta a gente fazer aquela batidinha de avocado, de abacate. Então, às vezes você faz a guacamole, por exemplo, que é super saudável, e põe na torrada. A endívia, que é como se fosse uma alface, é bem legal a endívia. Depois procura aí no Google endívia. Você pode comer uma endívia com, por exemplo, guacamole, é uma delícia, como uma entradinha. Então, você está comendo coisas muito saudáveis e já limpando o dente, por exemplo. Legal. Pensar aqui na minha rotina, eu me preocupava... O Lucas não comeu nada de doce, nada de açúcar, até completar 3 anos de idade. Eu tinha um tipo de preocupação com a saúde bucal dele, porque ele não tinha uma dieta cariogênica. A dieta dele era já para evitar esse tipo de problema. Agora que ele, eventualmente, esporadicamente, consome, me preocupa mais, porque aí não dá para passar. Às vezes aquele momento que ele tá na hora de escovar os dentes, ele não quer escovar, ou que tá com sono e aí a escovação não vai ser perfeita, e a escovação da noite é a que tinha que caprichar mais, aí me preocupa mais. Aí eu me preocupo mais, porque não tá mais, a rotina, o dia a dia não foi limpo o tempo todo para eu dizer, pelo menos é uma dieta não cariogênica. Agora, de vez em quando, ele consome. Essa é algo que a gente deve pensar, porque pro adulto também, né? Não, mas peraí, hoje eu não, talvez não fez ali o seu 100%, mas também não consumi nada que seja muito ruim. Esse pode ser um pensamento? Os pais precisam estar em cima, né? Eu sei que é cansativo, às vezes eu tenho filha também, a gente precisa estar em cima, é responsabilidade nossa, né? De ficar em cima e falar, ok, vamos então, a água nos ajuda bastante. Então, se é aquela criança que gosta daquela bolachinha recheada, ou às vezes é difícil, né? Ali já tem personalidade, 3, 4 anos e quer, tudo bem um chocolatinho, mas talvez uma aguinha para ir também tirando esses alimentos e tentar evitar crocância dos chocolates. Então, assim, tem chocolates que grudam mais no dente e tem que não também. Então, tentar ir para chocolates meio amargos, de preferência, que não grudem tanto. Se for para escolher, escolha sempre assim. E água, e tentar escovar. E uma noite, a minha filha, eu sou pai dentista, já dormiu sem escovar o dente, é óbvio. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas aí, no outro dia, vamos pegar mais pesado aqui. E às vezes não dá. São 2 dias mais complexos da criança. No terceiro, eu preciso estar em cima. Eu sei que a nossa pauta não é da infância, mas tudo começa lá, né? Então, assim, os nossos hábitos e é uma maneira, acho que ter filho é uma oportunidade de fazer grandes mudanças na vida, inclusive do cuidado da saúde bucal, né? Aproveitar, então, para quem tem os filhos pequenos, você falou de pode escovar, dormiu sem escovar os dentes. Mas sempre com flúor, vai escovar, sempre com flúor, tem uma... vocês se dividem, né? O flúor, ele tá aí para ser usado, ele é benéfico, precisa ser usado em concentrações pequenas, sempre pôr pouquinho, né? Uma lentilhinha na cabeça da escova do teu filho, bem pouquinho. Prefira pastas com flúor. PPMs baixos, você consegue ler ali, 900 às vezes, não uma pasta de adulto, e pouquinha pasta vai super bem. Perfeito. E assim, sem neuras, foi dormir sem escovar, calma também, porque senão às vezes a gente fica maluco, há um estresse do casal, era você que tinha que fazer, a gente sabe como é.
Então, calma, amanhã é um outro dia e a gente sempre espera melhoras nos dias seguintes para os nossos pequenos. É isso mesmo. É isso mesmo. Não sei se culpar. Também não vai acordar a criança, porque depois vira um caos. Aí nem a criança dorme, nem o casal. Aí o outro dia vai ser péssimo. E o outro dia era para resolver a situação, né? Que legal. E criar bons hábitos, é isso. Eu mudei bastante minha alimentação com a vinda da minha filha. Ótimo. Então, comendo mais frutas, ela vê. A criança, né, faz por visualização. Pô, papai tá comendo, deve ser bom, vou comer. Agora quem só come salgadinho, chocolate, o filho vai seguir, quer queira ou não, vai querer a sobremesinha com aquele chocolate. Então vamos escolher uma maçã, uma banana, vamos escolher caules para essas crianças comerem, couve-flor. Tudo isso são alimentos que vão limpando os dentes, mas não esquecer da escovação e do fio dental após. Legal. É mais para momentos assim de finais de semana, de feriado e férias que a gente pode usar bastante esses alimentos. E as crianças têm que ir ao dentista também, viu? É, importantíssimo. Qual que é a melhor idade? Gestação é a melhor idade, já tire suas dúvidas, né, na tua gestação com o teu odontopediatra, com um dentista clínico. Ele vai te oferecer informações, qual a melhor escova para o teu filho, é dedal, é flúor, sem flúor, qual que não tem uma receita, né? Então, às vezes, é um casal que gosta mais de alimentos mais orgânicos, não come carne. Às vezes, o dentista entendendo isso vai para um critério diferente ali. Né? Isso é importante. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? Através do WhatsApp você participa, como fez a Clara, aqui de São Paulo. Oi, boa tarde. Sou viciada em pipoca. Quais os cuidados eu tenho que ter com relação aos dentes? Obrigada, Clara. Incrível. Obrigado pela pergunta, Clara. Eu tenho uma paciente que depois de 2 anos me contou também esse vício. Eu adoro pipoca, toda noite eu não janto. O meu Nutri falou que é bom, então eu vou comendo pipoca de jantar. Tem jeitos saudáveis de fazer, né? Tem. E assim, a pipoca, ela não é um crime. Você pode comer, cuidado com aqueles finaizinhos da pipoca, aqueles grãozinhos. Quebra-dente. Que quebra-dente. Mas a pipoca em si é saudável até à noite, enfim. É Ai, um fiquei alimento. com vontade agora de no pipoca. meio da tarde, dá super vontade. Uhum. Os cuidados é você passar fio dental. Às vezes aquela casquinha amarela, ela é bem bandida, ela dá nada. E ela entra entre a gengiva e o dente, a casquinha, e fica ali uma semana e você fala, meu Deus, tô com uma inflamação gengival. Aquilo provavelmente é da casquinha da pipoca. Isso vem bastante paciente falando, tem alguma coisa ali, a gente passa e tira aquela casquinha da pipoca. Legal. Fio dental, então comer Vai pipoca... fazer dessa vez, né? O fio dental, Passar fio dental. é imprescindível, Fala bem. principalmente quando quem gosta de pipoca. À noite, então, que acho que é o caso dela, passa bem o fio antes de dormir ali, você vai ver que vai sair alimentos que você nem consegue ver. Dá para resolver? Então, assim, você tem uma junção de dentes ali que sempre gruda determinado tipo de alimento. E às vezes é resíduo de carne, por exemplo, né? Então, que fica ali presinho. O resto não, mas a carne fica. Tem como resolver isso? Tem como resolver. Geralmente quem usa aparelho ortodôntico, o pós-tratamento, alguns casos, óbvio, fica um espaçamento e aí a gente tem que entender se é uma restauração eu consigo unir para facilitar tem um a espacinho passada. certo, né? É terrível. Às vezes você está em algum ambiente, você está numa casa, um restaurante, para e você fica nervoso mesmo com aquele alimento que fica ali passando a língua. Não pode palitar o dente, pelo amor de Deus. Pode machucar sua gengiva, evite. Então, é possível você chegar para o teu dentista e falar, o que eu posso fazer nesse espaço? Um aparelho para fechar, coroas, restaurações, o que eu faço? Sempre questione, eu falo, né? Questione o seu profissional, que ele vai ter alguma ideia bacana e saudável para ajudar a fechar espaços, por exemplo. Muito legal. Agora, você estava comentando comigo, essa semana acontece um congresso de odontologia, o maior da América Latina, e o Brasil está muito bem posicionado na odontologia, né, doutor? Sim, o CIOSP, que é um dos maiores congressos que a gente tem, começa quarta-feira amanhã e vai até sábado, fica aqui em São Paulo, né, na região norte, da Zona Norte. Então, ali tem muitas novidades, provavelmente em fevereiro eu volto aqui trazendo essas novidades, né? É para o mundo todo, é um congresso bem legal, fala sobre scanner, gel de clareamento, todas essas novidades, aparelhos invisíveis, tudo isso acontece nesse congresso também, tecnologias, laser, então eu vou trazer bastante novidade também mês que vem para vocês aqui. O doutor vai estar lá também, então traz as novidades no próximo mês. Com certeza a gente segue ansioso aqui para saber tudo que tem de novidade. E o mais legal é que assim, cada profissional tem a sua área de atuação, né? Então vocês vão lá, se debruçam, mas o que eu acho fundamental é o paciente chega para você
E aí ele precisa desse direcionamento, né? Então, assim, se não é você que vai resolver, precisa abrir e falar o que tem, né? Então, não é da minha alçada, eu não sei. Não, eu não faço, mas eu sei, né? Indicar também, eu sei que a gente está muito bem posicionado, mas em alguns serviços falta um pouquinho isso, né? Enxergar a odontologia como um todo, né? Então, chega o paciente, eu vou indicar. Esse é um canal? Ok, tem alguém que faça. Porque fica muito especialista. Especializar demais é maravilhoso, né? Você fica um estudioso, né? A ciência fica muito presente. Só que, às vezes, o paciente, ele quer a resolução do problema ali da clínica diária, que é o que eu faço bastante. Né? Então, precisa se posicionar e orientar, né? Ser aquele médico da família, ser aquele dentista da família. Quer uma especialidade? Temos aqui o doutor tal, temos... Isso é carente, na verdade. Na minha área, hoje, é carente. Porque há 30 anos atrás, todo mundo geralmente fazia uma especialização. Era tipo uma cobrança. Hoje, mais ainda. Você tem que sair da faculdade e já se especializar. Então, faltou aquele clinicão. A gente até falou isso, né? E eu gosto de fazer aquela avaliação densa, né? Mostrar tudo. E aí o paciente mesmo abre. A informação ali é sempre um conteúdo bom. E aí ele consegue direcionar. Vamos para um endodontista, que quem faz canal, o estomatologista, que a gente falou bastante, que é do hálito. Né? São N especialidades. A gente já comentou aqui tantos assuntos, né? Mas quando você fala dos scanners, das tecnologias, então, da tecnologia e da odontologia digital, quem vai manejar isso, quem vai conduzir isso, mesmo que não seja... eu não sou... esse generalista, eu tenho a minha super especialização. Esse profissional de entrada, né, com quem você vai passar para fazer essa avaliação, que vai dizer tudo o que você precisa, vai assumir esse papel. E é isso que essa é a tendência agora, né? Então, você tem os scanners aí, quem vai manejar, quem vai conduzir isso, é quem vai dizer ali tudo que o paciente precisa, vai se tornar esse medicão da família, né? Exato. O scanner é bem bacana, né? Você vê digitalmente na hora ali toda a tua boca, em vez do espelhinho clínico, é bem legal. Eu vou ver se eu até trago aqui um dia um scanner pra gente tentar fazer ao vivo esse experimento, seria bem legal, né? Muito legal. É rápido. É rápido. Não dói nada, imagina, né? E você participa o paciente disso, né? E hoje, o scanner, ele demandava alguns anos atrás, sei lá, 5 minutos, 10. Hoje, até cronometraram esses dias. 1 minuto e meio você escaneia uma boca, assim, tá impressionante. A tecnologia vai melhorando, os scanners, é que nem computador, que nem celular, vão sendo cada vez mais rápidos para esse diagnóstico ser rápido. Bem legal, uma boa pauta pra gente também. Você sabe que tá sempre convidado a voltar. Fevereiro a gente te espera. O Instagram, @doutor.fernandoferraz, dr.fernandoferraz. O sorriso é ótimo. O YouTube é @sorrisocast. @sorrisocast, lá tá no YouTube. Tem perfil também do Instagram, né? Tem, SorrisoCast, no Instagram. Então tem canal, tem o Instagram. É muito legal esse projeto do doutor também. E o WhatsApp é 11 998 18 2291. 11 998 18 2291. Volte sempre, doutor. Obrigado. Beijo para sua esposa e para suas filhinhas. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigadão. Obrigada. A gente abre intervalo. No próximo bloco, o tema é compulsão alimentar. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Nesse bloco a gente fala sobre compulsão alimentar e claro que eu conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber a doutora Nádia Guibor, psicanalista. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, muito obrigada. Falar de compulsão alimentar é sempre uma oportunidade da gente esclarecer, né, muitas questões. Aí existem muitos mitos em torno de obesidade, né? Então a pessoa que tem outros... Obesidade é uma doença e a compulsão alimentar é uma outra situação que precisa ser tratada também, né? Que vai gerando um efeito bola de neve, que existem muitas dúvidas sobre essa questão. Então, para começar, como é feito um diagnóstico? Quais são os primeiros sinais? Como é que você sabe que
não é que eu tô com fome, é um comer emocional, a compulsão não está relacionada com emoções? Com certeza são vários fatores que vão determinar esse diagnóstico. O primeiro deles é a ambiência em que a pessoa vive. Se tratando, por exemplo, de pais e filhos que têm uma tendência, essa compulsão entre a infância e adolescência, início da adolescência, a juventude ali, na mudança de hormônios e uma série de coisas, e também a todo o sistema que nós vivemos, né? A ansiedade que essa criança passa, todo o processo deve ser observado com mais intensidade. É claro que existem alguns sinais, porém, algumas pessoas não conseguem enxergar esses sinais, porque o dia a dia está estressante, corrido, com muitas tarefas. Eu falo como mãe, é desafiador nós termos esse olhar mais preciso, mas alguns fatores são muito claros e visíveis. Por exemplo, o excesso de peso, a irritação, uma irritabilidade em relação ao dia a dia, pela falta, né, ou até pelo excesso do alimento em relação a isso. Então, é preocupante mesmo, e avaliar esses fatores pode levar um tempo. Tem que ser uma pessoa que observa bem. E os amigos também, que são mais próximos e que, na maioria das vezes, os coleguinhas sabem mais da vida dos filhos do que os próprios pais, também podem observar, desde que tenham uma informação dentro de casa em relação a isso também. Você falou de obesidade e o ganho de peso, as pessoas conseguem notar, né? Então, mesmo quem não convive com você no dia a dia, se te encontrar 1, 2 meses depois e houve um ganho de peso, alguém vai comentar, tenha certeza, né? Isso acaba chamando atenção, mas pode ter compulsão alimentar sem necessariamente um ganho de peso muito exacerbado, em que a pessoa então vai, apesar de ter comportamento de compulsão, manejar isso de algum jeito que não engorda, mas continua tendo compulsão alimentar? Com certeza, nós vemos aí outras patologias como a bulimia, por exemplo. Então, essa gula vem e ela coloca para fora. Ela, poxa, não posso ganhar peso. Acontece muito no mundo da moda, por exemplo, das modelos que precisam manter o peso. Ou num ambiente de muito estresse e muita cobrança, de um padrão pré-estabelecido. Com certeza, os dois caminhos, eles são visíveis e existe, no caso da pessoa que não eleva o peso, não ganha peso, outros sinais que devem ser observados. Hoje a gente vive num mundo muito digital, em que é difícil você ver hoje alguém se alimentar sem celular, sem um outro estímulo, sem televisão, estando ali no momento presente, só fazendo a sua refeição. É muito difícil, né? Eu falo por mim, e fazer isso é um exercício diário. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo fazer, né? E a gente quer ensinar, como mãe, eu quero ensinar o meu filho que a hora de comer é a hora só de comer, né? Aumentou mais ainda, porque você está comendo, você não percebe, né? Minha mãe sempre falou isso, está assistindo televisão e se alimentando, nem sente o sabor da comida. É bem isso. E né? É bem isso mesmo, a mãe está corretíssima e você, como mãe, vai ir para o mesmo caminho em relação ao seu filho. Devido às grandes mudanças que nós tivemos, inclusive pós-pandemia, isso foi mais intensificado e esse alarde, ele é maior em relação ao nosso cotidiano. Por quê? Primeiro começou um processo de reclusão. Todo mundo dentro de casa, ninguém mais pode sair. O que eu faço agora? Ou eu como e durmo, ou eu mexo no celular. Então, ficou muito, muito natural nós trabalharmos o tempo todo dentro de casa e, claro, levar o celular à mesa. É um desafio? Você tem toda a razão. Ninguém é perfeito no processo de observar os alimentos que está ingerindo, o que deveria ser algo que eu costumo falar até santo, porque é um momento que você vai alimentar o seu corpo, um momento que você vai separar para você. Não sei se a sua avó dizia isso, mas a minha avó falava que saco vazio não para em pé. Menina, tem que comer que saco vazio não para em pé. Lá em Goiás era assim, né? Sim. Então, nós acostumamos a parar um tempo para comer, mas naquela época, alguns aninhos atrás, nós não tínhamos essa preocupação de que tinha que levar. E era hábito ela desligar a TV para a gente comer.
Hoje, você faz isso como algo de alívio. Poxa, vou ligar aqui porque enquanto o menino está assistindo televisão, comendo, eu estou fazendo outras coisas e ele vai fazendo as coisas sem perceber. E nós também entramos no automático, né, dessa forma e acabamos não sentindo o sabor dos alimentos, entendendo para que eu como aquele certo tipo de alimento e por que não comer outro tipo de alimento, né? Eu vi aqui o Dr. Fernando falando sobre alimentos que ajudam também na saúde bucal, que é a nossa porta de entrada. A maioria das vezes, o sorriso abre as portas. Então, como eu cuido de tudo isso? É um conjunto que a gente tem que observar. Desde a infância, a gente pode já ir gerando comportamentos que vão impulsionar nas nossas crianças um transtorno como esse e fazendo do outro jeito evitar que isso aconteça? Então, é desde a infância, porque quando até 6 meses é recomendado o aleitamento materno exclusivo, ok. Depois começa a introdução alimentar. Na introdução alimentar, e a partir daí, tem várias maneiras de você alimentar uma criança. Você pode sair correndo atrás dela com a colher da mão e ela não está nem percebendo que ela está se alimentando, ou você pode, que talvez seja a tarefa mais difícil, apesar de não parecer, né? Educar, entre aspas, que é sentado que se come, né? Então, colocar a comida ali na frente, fazer a refeição com a família para haver essa troca, porque às vezes a gente liga a TV pela falta de interação ali onde você está, né? Ou fica com o celular. É desde a infância que isso deve ser trabalhado? Você falou 2 pontos muito importantes, né? Que é a questão comportamental, que nós trabalhamos muito isso, e depois que você cresce, você tem um monte de coisa que você carregou lá na infância e não sabe por quê. Então, é sim possível, nós nascemos como uma esponjinha, sem nada, e nós vamos absorvendo tudo aquilo que nos é ensinado na ambiência em que nós estamos sendo criados, com os pais, com os irmãos, depois ali com os colegas. E o bebê, ele tem as fases, só que nunca nos foi ensinado, não sei como você. Minha mãe me ensinou conforme ela aprendeu e assim por diante. E eu vou ensinar para minha filha conforme eu vivenciei no processo. Agora, se eu não tenho a prática, muitas pessoas não têm habilidade. Eu mesmo hospedei um período na minha casa, em São Paulo, uma amiga que veio com gêmeos. Se criar ensinar um é difícil, imagina 2. Então, o desafio de colocar sentado à mesa, colocar ali o pratinho, começar a ensinar, leva tempo. É uma gestação depois da gestação. Eu gero outro comportamento, outra ambiência para aquela criança, para ela aprender da maneira correta. E conversar sentado à mesa também é outro desafio. Porque primeiro tem parte de nós mesmos, né? Nós temos aquele momento que seja 5 minutos, 10 minutos, que você coloque aquilo como um tempo de qualidade. Mas é possível sim ensinar desde a infância, porque a criança aprende pelo modelo. Então, tem que ter essa preocupação. Eu sou modelo, eu consigo passar pelo meu comportamento, por aquilo que eu faço, algo positivo dentro da parte alimentar para o meu filho. E a outra questão que você colocou foi, eu consigo intensificar algo de forma negativa se eu observar se eu estou fazendo isso também. Então, é uma preocupação eu fazer sem eu perceber, porque a criança, ela modela o que você faz. Perfeito. As principais refeições estão sempre no auge ali das atenções da família, de quem está junto, dos colegas de trabalho. E chama atenção sempre quem repete muitas vezes, né? Então, tem sempre um familiar que repara e dá uma sacaneada, fala, né? Aponta. Mas a minha questão, e quando isso acontece nas principais refeições, claro, né? Ainda mais se você faz ela em conjunto, isso fica muito evidente. Mas a minha questão é, pode alguém que tem o transtorno de compulsão alimentar, nas principais refeições, não se ceder? Com certeza, é aquele caso onde a pessoa ela não quer que as pessoas saibam que ela tem essa compulsão. E ela sabe que está fazendo isso para socialmente não aparecer. Socialmente não aparecer, eu convivo ali com as pessoas, sou uma pessoa normal, porém, como você perguntou no início do programa, nas questões emocionais ela está escondendo algo. Tá bom. Entendeu? E aí vai nos beliscos, que na verdade é um comportamento pior do que se alimentar em maior quantidade nas principais refeições, Exatamente, porque você não escolhe bem o que você está comendo, então você não tem aquele controle. Ao mesmo tempo que essa pessoa está sabendo que
tá tentando esconder os excessos, ela não consegue sozinha, muitas vezes, fazer essa mudança, né? Porque aí, tá com compulsão alimentar. Alguém fala assim, para de comer. Aí quem sofre com a compulsão alimentar fala, tá bom, mas como é que faz isso? Como, né? Não é algo que, assim, é só da vontade da pessoa, é isso? Não, porque precisa identificar a base, a raiz, onde tudo começou. E quais os porquês daquela compulsão, né? Então, a pessoa, às vezes, ela não sabe que ela tem a compulsão. Então, primeiro, ela tem que gerar essa consciência, e gerar a consciência já é o primeiro passo. E segundo, ela conversar com alguém que ela tem confiança e por último, por fim, caso essa pessoa não consiga ajudá-la, um profissional que realmente consiga conduzi-la nesse processo para que ela consiga, de fato, entender os próximos passos e como sair desse processo e assim por diante. Tem algumas guloseimas, alguns alimentos que a gente sabe que é impossível você comer para a maioria das pessoas, tá? Pouco, né? 2 castanhas. Só um punhadinho, assim, de amendoim. Aquele chocolatinho que hoje nem é mais categoria chocolate, mudou, né? Que tem a caixinha, aí você vai desembalando e consumindo, que também não dá pra consumir tipo um só. Ou não dava, né? né? Que agora mudou tanto que nem sei se é bom mais. Mas não é melhor treinar pra você conseguir comer. Para quem gosta muito de chocolate. Aí as nutris vêm aqui e falam, mas pode comer chocolate todo dia. Um quadradinho. É impossível comer um quadradinho para quem gosta muito. É melhor não nos conhecer e saber que não dá para comer um quadradinho só, então não vou comer. Ou treinar para conseguir comer um só. Você foi ali, tem um aperitivinho e tem um amendoizinho, você pega 2 bolinhas. O que é o certo? Tem certo e errado? Não tem certo e errado, a não ser que a sua sentença, como dizia minha avó, sua cabeça é sua sentença. Tá. Então, dentro desse processo, nós fazemos o quê? Um trabalho multidisciplinar. Nunca dá para trabalhar sozinho, justamente por causa dessa questão que você colocou agora. Que tanto que eu tenho que comer, quanto eu posso comer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, meu Deus, que tanto de informação para a pessoa digerir ali. Então, nós normalmente trabalhamos com uma equipe onde a gente vai conscientizando aos poucos, trabalhando o processo do comportamento, do cotidiano daquela pessoa, sem deixar ela presa ao que pode e ao que não pode. E, é claro, de acordo com a saúde dela. Porque tem extremos, tem gente que está num nível de extremo de saúde que precisa tratar. Então, outros está no momento ideal, não, ainda não chegou no ápice de uma patologia grave. Então, depende do caso. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente pode falar de um comportamento de compulsão pontual, ou a gente pode estar falando de um transtorno de compulsão alimentar, porque para o transtorno, tem inclusive medicamento. Com certeza. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar. Tá. Então, tem um psiquiatra para acompanhar, dependendo do transtorno, um nutrólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, e assim vai. A gente vai acompanhando essa pessoa de acordo com a necessidade dela, de uma maneira individual, mas integrativamente nós vamos trabalhando toda a necessidade para realmente chegar no ponto saudável. Normalmente está ligado às emoções? Totalmente ligado às emoções. Tá? Hoje se fala muito mais em medicina integrativa justamente para que isso desperte no ser humano e também no nosso lado, né, como medicina, um processo de atenção um pouco mais intenso. Eu lembro de um programa mais de 15 anos atrás, onde o Dr. Drauzio Varela falava que de 2020 a 2030, os maiores transtornos seriam emocionais. Então, o corpo físico, então nós temos um corpo, uma alma, um espírito, nós somos um ser triuno. O corpo físico, ele está gritando algumas doenças que são emocionais, talvez até espirituais, que algumas pessoas sofrem. Mas vamos falar das emoções, o que está na alma da pessoa, que geram os pensamentos, a pessoa já sente emoção, então eu quero fazer algo, eu me impulsiono a fazer algo, tenho vontade de fazer algo. Então, ele está relacionado sim. Então, quando um órgão ou alguma coisa acontece no seu corpo, pode ter certeza que ele já está dando sinais de algum problema emocional e precisa investigar isso de perto.
Você até falou um pouquinho já do momento ali da pandemia, e a gente já passou por esse momento, então ele já foi embora, graças a Deus. Mas ainda deixou sequelas, né? Então as pessoas passaram ali 2020 e 2021 dizendo que se sobrevivesse estava tudo bem. Então os problemas iam ficando, só vou viver, né? E agora já dava para sair dessa situação e buscar o tratamento, buscar resolver. Ainda tem esse resquício? É difícil sair de uma situação como essa? Então, mas espera aí, nós passamos pela pandemia. Mas muita gente até esqueceu. E assim, não que a gente deva esquecer a ponto de não ter levado o que foi, o que deixou de legado positivo, mas não dá para viver lá em 2020, né? Exatamente. É preocupante, existe mesmo o processo de muitos que se esqueceram. Porém, são muitos dados alarmantes, né? Só no Brasil, por exemplo, falando de transtorno, por exemplo, burnout. Mas é o 5º país no mundo com esses casos ao extremo. Aí vamos falar na parte de compulsão. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem, as que a gente sabe e as que a gente não sabe. Então, pós-pandemia, isso mudou e aumentou também. Por quê? Porque a pessoa quer tirar o atraso do tempo que nós ficamos parados. Então, e agora, o que eu faço? Aí eu começo a fazer muitas outras atividades e talvez esqueço de tratar. Não, eu tenho que correr porque eu tenho que recuperar meu tempo, eu não posso agora cuidar muito da minha saúde, não, minha saúde está ok, isso aqui eu vou empurrando com a barriga, deixa a vida levar. Não, realmente algumas pessoas pararam no tempo ou então aceleraram demais e elas colocam a sua saúde física, emocional, como um segundo plano. E apesar de tudo isso, houve uma abertura muito grande para a busca de profissionais de apoio e ajuda à saúde mental, né? Então, muito do que a gente sempre falou do preconceito, da busca, melhorou. Ainda tem muito, mas já melhoramos bastante. Você percebe uma chegada um pouquinho maior das pessoas? Olha, eu não sei o que eu tenho, mas não tá legal. Como que você percebe isso hoje? Graças a Deus, eu percebo, porque isso intensificou. Eu nunca atendi tantas pessoas quanto de 2020 para cá. Isso é muito bom, porque primeiro gera consciência de que não é uma coisa de outro mundo, né? Ou, só louco que vai na terapia. Né? E que tipo de louco? Porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de loucura. Então, né, opiniões à parte, realmente o processo intensificou para um lado positivo, onde profissionais estão se habilitando a serem cada vez melhores e a buscar soluções cada vez melhores também para seus pacientes. É muito bom. Qual que é o trabalho, o papel da terapia no tratamento da compulsão alimentar? Seja algo não patológico ainda, uma coisa mais pontual, mas que se identifica, ou para o transtorno mesmo de compulsão alimentar? Primeiro, aquele acalento. Poxa, tem solução, tem alguém que me entende. E segundo, é a aceitação. Acho que o principal fator é a pessoa aceitar que ela está nesse processo. Em alguns casos, é aceitar que existe a doença, existe um transtorno. E ela entender que ela é acolhida, que ela não está sozinha. E que ela pode passar por isso de forma positiva e de forma mais leve. Tá. Acho que é fundamental. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, através do WhatsApp. Você também participa do nosso bate-papo. João, do Rio de Janeiro, diz: boa tarde. Sofro de ansiedade e costumo descontar toda a minha angústia no doce. Existe algum tratamento que possa ser feito para tentar combater essa compulsão alimentar? Obrigada, João. Então, existe. Como eu disse, é um tratamento e um acompanhamento multidisciplinar. Né? Eu costumo falar que toda ansiedade ela tem um vínculo de falta nutricional. E a gente vai para o doce porque é uma sensação mais rápida de prazer. Não significa que ele vai aliviar a minha ansiedade. Assim como pode acontecer para a bebida, para outros tipos de vício. Né? Então, existe sim, João, a possibilidade de você ter esse tratamento de forma multidisciplinar, onde nós vamos investigar outros fatores para poder te ajudar nesse processo. Chama atenção e familiar, assim, sempre dá para observar essa seletividade muitas vezes, né? Então, não é compulsão por qualquer alimento, Exato. Né? Ou é por doce, ou é por alimento gorduroso, né? Exatamente. Então, assim, difícil, acho que eu não sei se você já viu compulsão por salada. Tá tratando um transtorno de compulsão alimentar, come muita salada. Não.
vai dar problema nenhum, vai nem engordar, né? Bom. Então, assim, tudo que é em excesso faz mal, mas pensar como vício, o que chama muita atenção é o açúcar, é o alimento mais gorduroso. Exatamente. E se você for observar, quase tudo tem açúcar, porque esses alimentos industrializados, né, os Espanta cheetos, itos, né, os refris, praticamente tudo é muito engessado com açúcar. Então, que tipo de açúcar em si? Não, mas eu não como muito doce, mas vai olhar todos os outros alimentos ali empacotados, a maioria tem muito açúcar ou muito sal e muita gordura. Então, o gás, que é açúcar, gordura e sal, realmente vai fazer parte dessa compulsão, justamente por causa do desejo de preencher uma necessidade, uma falta, que na verdade é uma fuga emocional, querendo ou não, uma fuga emocional. Existe o medo ou até uma tendência de migrar essa compulsão? Então, você está tratando um transtorno de compulsão alimentar e aí você trata e essa compulsão pode migrar para uma outra coisa? Jogos, bebida? Sim, depende do grau desse transtorno. Por isso que é importante a gente acompanhar o quanto antes, desde o início, para identificar esse processo. Porque cada pessoa responde de uma forma. E, como eu falei, toda ação comportamental, ela depende da ambiência em que essa pessoa foi criada, onde ela cresceu, com quem ela conviveu, o que ela escutou e como ela se sentiu, porque esse fator é determinante. Não basta apenas eu falar algo para você e achar que aquilo vai ser positivo para você. Eu tenho que saber como você se sentiu, como você internalizou isso, para a gente também avançar nessa busca, nessa procura, para evitar de ter algo pior do que a compulsão alimentar. Ansiosos são mais suscetíveis a terem esse tipo de transtorno de compulsão alimentar? Como eu disse, depende do nível de ansiedade. Não é uma regra e não é também um fator determinante para todos. Alguns até deixam de comer, né? Então, não posso equalizar aqui como algo mais preciso para quem é ansioso. Muito legal. Você falou de um acompanhamento multidisciplinar. Vou relembrar aqui, você me adiciona o que faltar, tá? Psiquiatra, então aí o psicólogo, um psicanalista, alguém para fazer essa terapia. Então, se precisar de remédio, é com o médico. Isso. A terapia ali, acho que vai ser semanal, até mais de uma vez por semana, Dependendo se precisar, dos casos, né? sim. Nutricionista. Nutrólogo e nutricionista trabalhando em conjunto. O nutrólogo ele faz um papel mais investigativo, né? Um gastro. Então, todas as áreas que puderem colocar, né? E dentro da medicina integrativa, por exemplo, tem outras também funcionalidades que podem agir mais rápido também nesse transtorno. E aí, claro, dependendo de quem é, né? É alguém que está com transtorno de compulsão alimentar e é diabético. Se já não tem o acompanhamento do endócrino, e não só fazer o acompanhamento para a obesidade, mas colocar esse endócrino nesse grupo, né? Porque vocês têm que falar a mesma língua. Exato. Quando você fala de medicina integrativa, há ainda uma resistência por parte de alguns para usar esse termo, mas eu entendo aqui que, assim, todo mundo falando a mesma língua. Exato. E com o mesmo objetivo. E a idade também é um fator determinante. Então, se for necessário um pediatra que acompanha já aquela criança, ou um que vai acompanhar na idade mais adulta, na fase mais adulta daquele indivíduo, né, daquela pessoa. Então, todos as suas especialidades ali são fundamentais para acompanhar de forma multidisciplinar e também da mesma linguagem, como você disse. Um profissional de educação física também vai ter a sua vez na equipe multidisciplinar, não? Com certeza. Porque a atividade física também vai ser... A atividade física é fundamental e é um desafio, acho que para todo mundo, né? Todo ano as pessoas começam uma nova atividade física e tem se falado muito disso. Eu falo porque eu comecei esse ano um novo processo também, então realmente é desafiador você manter uma rotina e o profissional da atividade física vai fazer toda a diferença. Muito legal. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora. Então, lá no Instagram, @NadiaGuiborOficial, NadiaGuiborOficial. E tem o telefone WhatsApp, que é 11 9 11 15 40 79. Vou repetir. O WhatsApp é 11 9 11 15 40 79. Obrigada por ter vindo, doutora. Venha mais vezes. Tem muito assunto para a gente falar. Tem né? mesmo. Muitas coisas boas. E vamos criar uma novamente nessas pessoas. Com certeza. E é bom
falar dessa pauta no começo de ano, porque no começo de ano a gente está com o gás ali 100%, né? Para começar com tudo e mudar aquilo que precisa, buscar ajuda quando precisa de ajuda. Exatamente. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Volte sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é litíase renal. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de litíase renal. Mas se o nome ficou difícil para você, pedra no rim facilita? E quem teve, sabe e sente a dor só de falar o nome. Esse é o nosso tema aqui do terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Aproveita para mandar sua pergunta pelo WhatsApp, tá bom? 11 3337 5886. Vai sair de casa, amanhã você não vai conseguir assistir? Já sabe, né? Através do site hittv.com.br ou pelo canal do YouTube Hit TV ao vivo. Não tem desculpa, não. Continue conectado e assistindo a gente, tá bom? Depois de cada programa, você já sabe, né? Os programas sobem para a plataforma, para o YouTube, e aí você assiste como e quando você quiser. Nossa entrevista com o doutor Carlo Passerotti, médico urologista, para falar de litíase renal. Doutor, pedra no rim. Quem já teve sabe a dor que é. E é o seu dia a dia, né? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E como você disse, né? Quem teve nunca esquece uma pedra. Não esquece. E aí, se você tá em falta com a água, você já pega o seu copinho, sua garrafinha, já vai se hidratando aí, porque é importante mesmo beber bastante água. Aliás, ontem o nosso destaque aí do jornalismo falou a respeito disso, né? Fala-se muito em 2 litros de água por dia. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma medida certa. Porque depende de altura, de peso, do que você faz no dia. Você ficar no ar-condicionado, você pode tomar menos água. Você transpira menos, você fala menos. Agora, você está fazendo um esporte, 2 litros não é nada. Você sabe que tem um marcador que as pessoas não tomam tanta atenção, que é a cor da urina. Então, se a pessoa olhar para a cor da urina, ela estiver amarela, é que ela está muito concentrada, tem muito sal, está faltando água. Tem que estar sempre clarinha. O ideal é que ela tivesse amarela clara para clara, né? Tá. Legal, um bom termômetro. Mulher tem mais problema porque retém mais urina, na minha opinião. A gente não gosta de frequentar qualquer banheiro, né? Isso é um problema? Isso é um problema para a litíase renal, para pedra nos rins, ou não para isso, mas para a infecção? Esse é um problema maior para a infecção, né? A mulher tanto segura, retém mais urina, quanto fezes, né? Ela acaba não indo num banheiro qualquer, às vezes viaja, não consegue ir ao banheiro. Então, isso é um problema muito maior principalmente para a infecção urinária. É engraçado que cálculo, as mulheres têm um pouco a menos que o homem. É praticamente 2/3. Eu que fui premiada, então. Exatamente. Tá bom. Sabe que os países industrializados, quem come mais coisa industrializada, sal, essas coisas acabam tendo mais cálculo. E está muito alinhado com o que se fala hoje da ingestão de alimentos mais saudáveis, né? Então, tomar mais água, zerar ou tomar menos refrigerante, né? Aqueles suquinhos, eu sempre lembro disso, é uma das orientações que eu tive, nem sei se vale hoje, porque vai ser um tempo. Aquele suquinho em pó, que na época estava muito em alta, mesmo sendo zero, né, light, não toma, isso faz muito mal. É válido ainda? É válido, mas se a pessoa está trocando a água por isso e não tem o hábito de tomar água, mas pelo menos isso, essa toma já é alguma coisa. Tá bom. Né? Tem 2 sucos que são maravilhosos para evitar cálculo, para evitar pedra nos rins, que é suco de limão, em primeiro lugar, depois de laranja. Que a maior parte dos cálculos são feitos de cálcio. E esses sucos têm citrato que ajuda a não deixar depositar o sal no rim para formar o cálculo. Suquinho de limão, um limãozinho ali espremido na água, já vai poder ajudar a fazer a vez aí. Muito bacana. Perguntinha do público, já vamos começar com tudo esse bloco. Vamos lá, saber o que chega para nós através do WhatsApp. Adriana, de Betim, Minas Gerais. Boa tarde. Litíase renal pode dar dor e ardência ao urinar? Obrigada, Adriana. Na verdade, litíase renal, na maior parte das vezes, dá muita dor. A ardência pode acontecer quando ela está associada com infecção, que daí pode ser um caso bem grave. A infecção, junto com o cálculo, pode dar sepse e levar até a morte, né? Então, é um caso bem grave.
Você pode ter uma infecção e ter o cálculo, mas normalmente o cálculo com infecção é bastante grave. Bom, o cálculo, a pedra, quando está dentro dos rins, pode doer, dói sempre, porque na minha experiência pessoal, nunca eu vi uma pedrinha dentro do rim. Toda vez que eu fui pega de surpresa e precisei ir para o pronto-socorro, já estava no ureter. Então, assim, pedra no rim não, nunca tive. Toda vez que eu peguei, ela já estava no ureter, me provocando a maior dor do mundo. Então, existe uma coisa que é a pelve renal. Então, o rim tem o parênquima, que é a carne do rim, que tem o formato de um feijão. Aqui tem um funil, que é basicamente a pelve renal, que é onde acumula a urina, que vai descendo pelo ureter, que é o caninho que vai do rim até a bexiga. Esse ureter tem mais ou menos 3 a 4 milímetros de diâmetro. Então, quando o cálculo cai ali, daí sim ele dá muita dor. Cálculo no rim normalmente não dói, a não ser que ele cause obstrução. Daí ele passa a dar dor. Então, muitas pessoas fazem um ultrassom de check-up e acabam achando o cálculo ali. Nem sempre a gente trata o cálculo. Estando no rim. Estando no rim, se ele está ali quietinho, sem dor, não precisa necessariamente tratar. Não é qualquer cálculo que você tem que sair tratar. Né? Tem diferença entre esses achados esporádicos, né, que são sempre mais frequentes do que a gente gostaria, mas pessoas que não são propriamente, e entre aspas, formadoras de cálculo renal? Então, o achado do cálculo nem sempre é cirúrgico, nem sempre precisa de um tratamento, né? Primeira coisa. Depende do tamanho e aonde ele está, para escolher qual tratamento, se é necessário tratar. Hoje, na década de 80, as cirurgias eram abertas, eram cirurgias enormes para tratar um cálculo. Depois veio a terapia, a litotripsia extracorpórea, que é por ondas de choque, que hoje praticamente não se faz, porque dá diabetes, dá hipertensão, tem riscos de fibrose no rim e tudo mais, cicatrizes no rim. Então, hoje a gente faz 2 tratamentos, que é um pelo canal, que você está com uma câmera e vai lá no rim e pode quebrar cálculos pequenos, grandes, ou fazendo furinho pelas costas para tratar esse rim, esses cálculos, né? Mas os cálculos, quando eles descem, que eles passam a dar dor, passam a dar incômodo, passam a dar problema, né? Perfeito. Porque algumas pessoas dizem, eu sempre tenho pedra no rim. Então, assim, tem dentro do rim e tá meio que só esperando sair para dar o problema. E outras que não, então, eventualmente sentem a dor, vão lá e já fazem o que tem que fazer. Pode haver, tem como tratar essa pessoa que cria, é fábrica de pedras? Tem. Você tem que tratar os cálculos. Quando eles são a partir de 5 milímetros, dependendo da pessoa e tudo mais, são cálculos múltiplos, você tem que tratar. E quando eles crescem mais ainda, porque dificilmente eles vão descer sozinhos. Cálculos até 5 milímetros, eles descem sozinhos em 90% das vezes. Não significa que não vão doer. Até 5 milímetros? 5 milímetros. Eles vão dar dor, sim. Mas eles conseguem descer o canalzinho sem ter que operar, sem ter que fazer uma cirurgia. O cálculo não vale a pena a gente tratar todas as vezes, principalmente nesses formadores de cálculo. Entendi. Porque cada vez que você faz cirurgia, você tem um risco de complicação, de machucar o canal. Então, você ficar fazendo cirurgia nesses pacientes é perigoso. Então, por isso que você não trata, não é achei um cálculo, eu tenho que tratar. Mas as pessoas que são formadoras têm que fazer uma coisa chamada estudo metabólico. Tá. Que você vai ver que sal que está acumulando na urina, que está formando esses cálculos para tentar evitar. A maior parte do tratamento, se a pessoa falasse para mim, eu faço uma coisa que você quer, é isto, é água. É tomar líquido e estar bem hidratado. Depois existem outras coisas que você pode fazer, porque a maior parte dos cálculos são de oxalato de cálcio, né? O oxalato vem de chocolate, por exemplo. Tá, mudar a dieta. E o cálcio, antigamente os mais velhos, nossos avós falavam, você tem que parar de tomar leite, queijo, essas coisas. A gente sabe que se a gente não toma o leite, o cálcio, ele sai do nosso osso. Tá. Daí lá na frente você vai ter osteoporose, vai ter outras complicações também e vai ter o cálculo também. Então, você não precisa, se você já exagera, é melhor tirar. No chocolate, no achocolatado, no... Tem uma relação estreita, eu já ouvi isso de algumas... coisa bem popular, assim, não sei se tem a ver ou não. Pode comer tomate, mas a sementinha do tomate não pode comer porque dá pedra nos rins. Não, isso existe, é uma cultura leiga.
A sementinha no tomate, ela pode dar diverticulite, dar outras complicações. Para quem tem a diverticulite, melhor não consumir, porque senão ele vai lá e se deposita, né? Tá. Mas o sal que vai pela corrente sanguínea, ela tem que passar nos túbulos extremamente pequenos, que é os túbulos renais ali, para depois cair na urina. Então é impossível uma semente passar. A gente engole a semente e a semente sai na urina. É impossível. O aspecto do cálculo é muito parecido, às vezes, com a semente, ou às vezes com um piche de rua, assim mesmo, asfalto. Ele, às vezes, é pretinho e todo espiculado. É o mais comum. Esse estudo metabólico que você falou, ele é feito em nós, não na pedrinha que saiu. Então, dá para você fazer o teste na pedra. O teste na pedra aqui no Brasil não é muito eficiente porque eles maceram, eles pegam e quebram o cálculo, daí você não sabe o sal que começou. E o cálculo de urina é igual, já viu aquelas pedras bonitas que a gente pega de Minas, por exemplo, que tem várias camadas, com o tempo ela vai formando as camadas com cor diferente? O cálculo da gente também é assim. O meio começa de um sal e nem sempre o que está em volta... Precisava saber o que é o meio. Você precisava saber o que é o meio, que é um processo chamado cristalização. E é difícil de encontrar no Brasil para ser feito. Então faz o estudo metabólico na gente. Isso. E através disso muda essas questões alimentares. O estudo metabólico, na verdade, é você fazer uma urina de 24 horas. Você colhe a urina do dia inteiro. É um exame chato, mas necessário, né? Mas necessário, e colhe o sangue no dia seguinte e você vê o que está alto no sangue e o que está alto na urina, para ver como tratar. Por exemplo, todo mundo fala, tem droga que dissolve cálculo? Existe, se for um cálculo de ácido úrico, você consegue alcalinizar a urina e daí sim dissolver a pedra. Mas se você alcaliniza e o paciente está com uma pedra de cálcio, esse cálcio normalmente aumenta, esse cálculo aumenta. Então não é para todo caso, você não pode dar um chute e fazer. Simplesmente, são para casos específicos. Chama atenção quando cálculos menores não conseguem ser expelidos? Sim, isso fala a favor de estreitamento em algum ponto do canal, às vezes algum cálculo lá atrás já machucou o canal da urina e daí você não consegue sair. E daí é cirúrgico e você tem que tratar. O próprio cálculo pode fazer esse machucado e criar uma cicatrizinha e aí depois a próxima não passaria. Exatamente. Mas as cirurgias também. Também causam. E por isso você não pode fazer a cirurgia com tanta frequência. Os equipamentos são fininhos hoje, são equipamentos ultramodernos, com câmera na ponta e tudo mais, mas toda vez que você passa ali, você tem um risco de machucar, de perfurar, de lesar. E isso pode causar um estreitamento no canal. Então você tem que fazer com muita delicadeza, você tem que tomar cuidado e tem que ser bem indicada a cirurgia. Tem algo que pós-cirurgia possa ser feito para tentar evitar esse dano aí? Tem uma coisa que é horrível que você deve ter feito, que é passar um catéter chamado catéter duplo J. Eu não sou compatível com duplo J. Acho que a maior parte das pessoas não são. Ele é um catéter que deixa o ureter dilatado e daí não deixa ele, mesmo que ele inche, ele não vai travar a urina, primeira coisa. E isso ele vai facilitar com que a urina desça e vai facilitar que tenha tempo para o ureter desinchar e se recuperar. Tá bom. Então ele é extremamente importante para todas as cirurgias de cálculo. Só que o problema é que ele incomoda, como o nome diz, é um duplo J, ele forma um J no rim e um J na bexiga. Toda vez que a gente vai ao banheiro e a bexiga aperta, ela aperta o catéter também. E volta a urina para o rim e também dá uma dor no final. Tem tipos de duplo J, porque alguns você pode retirar em ambulatório, né? Tu fica um fiozinho, depois você faz a retirada. Isso tanto para homem quanto para mulher. Tem modelos e indicações que não dá para deixar esse fiozinho para fazer a retirada em ambulatório? Existe de acordo com o caso, se está muito machucado o ureter, se tiver que deixar muito tempo, você não consegue deixar o fiozinho para fora. Que é incômodo. Que é incômodo e a pessoa assim, vou pôr a roupa, vou tirar a roupa, puxa e sai. E daí você tem o risco disso acontecer. Então, quando você vai deixar para o mais longo prazo, normalmente não se deixa fiozinho. O que é longo prazo? Longo prazo, mais de uma semana. Normalmente, a gente já não deixa o fiozinho. O fiozinho incomoda bastante. O homem, por exemplo, tem ereção, você deixa preso ali, na ereção puxa o catéter. E daí você perde uma coisa que é uma segurança. Tá. Então, quando você põe o fiozinho, ele facilita você remover no consultório, diminuindo o risco de você precisar de um outro procedimento, uma outra sedação, que seja, mesmo uma coisa, é extremamente simples a retirada, mas você aumenta o risco desse catéter sair antes da hora. Tá, perfeito. Não tem indicação. E aí, para evitar isso acontecer, é a mudança mesmo e assim, não tem garantia, né?
Não tem garantia. Quando você tem um cálculo, 80% das vezes você vai ter outro cálculo, 70, 80, em até 10 anos. Ou seja, a chance de recorrer e ter novos cálculos é extremamente alta. Gestação é fator de risco? Gestação é um dos fatores de risco, principalmente por causa da hidratação que você precisa, e às vezes a mulher não faz, porque a criança começa a apertar e também a mulher não quer ir no banheiro o tempo todo. Depois tem outro fator, que é a gestação em si, a parte hormonal, faz com que os ureteres fiquem mais parados, mais lentos, por isso que a mulher normalmente tem uma dilatação já dos rins, que é fisiológica. Trabalhadores braçais têm mais risco de cálculo, né? Pacientes que fazem cirurgia de obesidade têm maior risco de cálculo. Tudo isso tem que saber, viu? Tem que saber antes, para ficar ligado depois. Tem algum remédio que possa dilatar esse canal da urina, esse ureter, como tentativa, né, de esperar esse cálculo para sair? Existe, dependendo se você vai fazer uma terapia expulsiva, que a gente chama, que é uma terapia clínica, que você vai acompanhar esse paciente, óbvio, tem que estar com uma dor controlada, com remédios por boca, né, senão não adianta. E daí você usa um remédio, que é um remédio que, na verdade, se for ler a bula, só fala de próstata. É um remédio para dilatar o canal da próstata, e isso faz com que o finalzinho do ureter dilate e facilite um pouco. A mulher também usa? Mulher também usa. Tá. E tem efeito colateral? O efeito colateral é pequeno em pessoas mais jovens, mais idosos é maior, que é a hipotensão postural. Vou levantar e dar uma moleza. Tá bom. Mas também não pode ficar tomando esse remédio assim muito tempo. É na hora que você está na crise, na dor, você dá esse remédio para ajudar a expelir mais rápido. Porque você pega, como eu disse, um cálculo de 5 milímetros, em 90% das vezes ele sai uma semana. Tá. Né? Quando é que não dá para esperar? Quando tem sinais de infecção, por exemplo, quando tem sangramento, ou quando você espera e você vê que está dilatando o rim. Se ele está dilatando o rim, ele está causando uma obstrução. E isso tem que tratar, porque você não pode deixar o rim travado, senão você leva a uma perda desse rim. Né? O mais comum é acontecer de um lado só, então acometer um rim e um ureter só. Mas pode acometer os dois? Não, as pessoas têm cálculos de repetição, normalmente elas têm cálculos bilaterais. Mas é difícil um cálculo, saírem 2 cálculos ao mesmo tempo. Se você for premiado, aí não vai ter jeito, tem que partir para a cirurgia. Daí tem que partir para a cirurgia bilateral. A gente tenta não operar os 2 lados ao mesmo tempo, por conta de risco de você ter uma complicação do lado e depois vai lá, mexe no outro e acontece qualquer coisa. Para escolher qual lado vai primeiro, o que está pior? O que está pior. Ou que tem sinal de infecção. E às vezes você tem que passar catéter primeiro, o duplo J, para depois operar. E como isso funciona? Passar esse catéter primeiro? E aí o catéter consegue proteger esse ureter, então? Consegue proteger o rim, principalmente, né? O rim, mas não a nossa dor? Não, melhora a dor, porque não tem urina represada. Mas então a dor melhora. Por causa do cálculo, você não tem uma dor aguda como o cálculo, mas você tem dor pelo catéter, né? Não é fácil. E esse catéter precisa ser feito sob sedação? Sim, é sobre anestesia, normalmente. Sob anestesia. Então é centro cirúrgico? Centro cirúrgico. Tá. Mesmo que o tratamento escolhido, e aí, acho que a pergunta, né, como é que você escolhe? Porque essa é uma decisão do médico, né? Você decide o que é melhor fazer. Quais são as possibilidades, as tentativas, não? Tem vários vamos dizer assim, parâmetros que a gente usa. Onde está... se tem inflamação, se tem alguma coisa de infecção, mas uma das coisas que se usa muito é o que eu tenho na minha mão para usar. Para eu chegar num rim, eu tenho que ter um aparelho que é super caro, que quebra com facilidade, porque ele é muito fino, chama ureteroscópio flexível, e daí você vai até o rim, você consegue dobrar ele completamente. E o ureteroscópio rígido, você consegue até um pedaço do ureter, você não consegue até o rim. Então, depende muito o hospital que você está, o que equipamento que você tem na mão. Se você tiver todos os equipamentos na mão, você consegue resolver todos os cálculos. Agora, não é todo lugar que você tem. Num sistema público, às vezes, não tem o flexível, e daí você tem que passar o catéter e ver o que dá para ser feito. Você falou... Bom, quem teve já a cólica renal, sabe que essa dor não quer sentir de novo, né? Então, existe um certo pânico, até uma fobia de sentir essa dor novamente, né? E você falou que, então, você só trata, não necessariamente tendo a pedra dentro do rim, não significa que vai fazer algum tratamento. Mas quando você já tem uma no canal,
no ureter e faz os exames, sabidamente você enxerga que tem outras no rim. Você só tira essa ou você consegue ir buscar as demais que estão no rim ou não faz isso? Você só lida com o problema conforme ele aparece? Na verdade, se não tiver sinal de infecção, você vai no rim e tenta limpar tudo de uma vez, se você tiver equipamento adequado, né? Porque tem que ter equipamento adequado. Se você não está no canal e você não tem equipamento adequado para chegar no rim, é melhor tirar do canal, resolver do canal e pronto. Tá, mas Né? pode ser que nem sempre você ache isso o melhor para o caso, porque toda vez que você alcança o lugar, você tem o risco sempre de... De machucar, Machucar. de sangrar. Tá. Né? Muito legal. Eu vou deixar seus contatos aqui, mas você já sabe, né, doutor? Tô te Obrigado. esperando aqui em breve para mais um bate-papo. Tem muita coisa que a gente pode falar. Nós já conversamos sobre vários temas e sempre uma aula aqui com você. Eu vou deixar aqui os contatos. No Obrigado. Instagram é @carlo.passerotti. Carlo.passerotti, 2 T's e I no final. E o site é carlopasserotti.com.br. Volte sempre, viu, doutor? Eu agradeço. É muito bom estar aqui com você, Denise, para a gente poder explicar essas coisas às pessoas. Sempre aprendo muito. Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço. Você já sabe, né? Dá para assistir a programação ao vivo em tempo real pelo site hittv.com.br e também pelo canal do YouTube Hit TV ao vivo. Assista toda a programação e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Nas minhas redes sociais eu estou esperando as suas sugestões de temas aqui para o Consulta ao Doutor. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Te vejo amanhã. Fique com Deus. Tchau.